Geralmente, nesse período, as pessoas pensam em seus projetos de vidas. Alguns conseguem alcançar os objetivos durante um ano e outros não. Certamente, em algum momento da vida, você já escutou Ano Novo. Então, vocês conhecem essa frase. Essa expressão ela pode ser questionável, pois muitos não conseguem mudar a vida. A mudança de hábitos exige esforço e renúncia, mas Jesus pode mudar a vida de uma pessoa. Jesus fez muitos chamados, mas houve um bem interessante, que mudou a vida de um publicano rico e influente e que era desprezado dos judeus. Essa passagem se encontra em Lucas capítulo 19, do verso 1 até o verso 10, onde nós vamos ver a demonstração da graça divina. O tema dessa mensagem, como vocês podem ver ali, é o chamado transformador. Este chamado vai revelar as seguintes verdades. O ser humano é pobre espiritualmente. O chamado de Deus, o chamado de Cristo, é soberano, é gracioso e é pessoal. E a transformação se revela na mudança de vida. Vamos ler o texto? Lucas, capítulo 19, do verso 1 até o verso 10. Está escrito assim no texto sagrado: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade de meus bens. E se em alguma coisa tenho desfraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Vamos orar mais uma vez. Bondoso Pai, eis que a Tua palavra foi lida e suplicamos, ó Pai, a ação do Teu Santo Espírito em cada mente, transmitindo, revelando, mostrando, ó Pai, os Seus propósitos e a Tua verdade. Te pedimos isto, em nome de Jesus. Amém. Vocês escutaram a palavra de Deus. A palavra de Deus é verdade. Sigam o que está escrito nas Sagradas Escrituras. O texto começa dizendo aonde está acontecendo este evento. Jesus estava atravessando Jericó. E na sequência, o texto apresenta-nos Zaqueu. Zaqueu era um publicano, um cobrador de imposto, que trabalhava para o Império Romano, sendo amplamente considerado traidor e pecador pelos judeus, pois extorquia os seus patriotas em benefício próprio. Zaqueu não era um publicano comum. Ele era o maioral dos publicanos. Ele era o chefe dos publicanos. Um homem, então, influente, mas que, apesar da sua riqueza, apesar da sua posição,
estava espiritualmente pobre e perdido. Um contraste, né? Um homem rico financeiramente, mas pobre espiritualmente. E o texto ainda descreve mais um atributo de Zaqueu. Ele não tinha uma estatura alta, mas ele era um homem de baixa estatura. No verso 3, nós lemos que Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Zaqueu, apesar de tudo que o mundo ou os seus recursos poderia oferecer, riqueza, status e poder, ele estava vazio interiormente. O mundo, ele oferece algo que é temporário. E muitas pessoas são enganadas por esta brevidade de felicidade. O que Jesus tem para oferecer e que oferece àqueles que têm fé, aqueles que são chamados por Ele, é algo eterno, é algo duradouro, é vida abundante. Não é algo passageiro, não é um prato de lentilha como foi Esaú. Jacó ofereceu para Esaú, Esaú trocou o seu direito de primogenitura por aquele deleite momentâneo. Zaqueu estava procurando e certamente buscava algo que satisfizesse a sua alma sedenta. O fato de ser descrito como alguém que procurava ver quem era Jesus mostra que estava em busca de um propósito maior, um propósito mais profundo. A condição de Zaqueu, espiritualmente morto, espiritualmente pobre, é um reflexo da condição de todo ser humano antes de serem encontrados por Cristo, perdidos, buscando algo que possa preencher, porém incapazes de encontrar a verdadeira satisfação, que só é possível ser encontrada em Cristo. São incapazes de ver Deus, devido à sua estatura espiritual. Zaqueu era como todos nós antes de sermos alcançados pela graça de Deus, perdidos, pobres, necessitando de salvação que só Jesus pode conceder. O segundo ponto é que o chamado do nosso Deus, ele é soberano, ele é gracioso e é pessoal. É o chamado que Jesus faz. Zaqueu, devido à multidão e devido à sua estatura, teve que subir numa árvore para poder ver quem era Jesus. Para ser mais exato, Zaqueu subiu num sicômoro. O sicômoro é uma espécie de figueira que produz figos de qualidade inferior. Conhecido também como figueira doida, olha que nome, né? Estranho. Figueira doida ou figueira de Faraó. Ele é encontrado no Oriente Médio, no Egito, em partes da África. Possui ramos fortes e raízes profundas. Então, Zaqueu subiu nesta árvore. Era uma árvore forte. Ele poderia subir sem medo de cair. E foi justamente nesta árvore que Jesus parou ali, quando estava caminhando por Jericó. No reino de Deus, não existe coincidências. Ele não parou ali por acaso. Ele não parou ali porque estava fazendo sombra. Não. Ele parou ali porque tinha um propósito. No versículo 5, está escrito: quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Jesus, em sua graça e misericórdia, olha para cima. E quem estava lá? Zaqueu. Alguém falou ali nessa perícope, nessa passagem bíblica, algum discípulo chegou para Jesus: olha quem está lá em cima, é Zaqueu, ó.
Não. Jesus já sabia quem estava lá em cima. E sabia até um nome. É por isso que Jesus o chama pelo nome. E esse gesto de olhar para cima e chamar Zaqueu é um reflexo da iniciativa de Deus no processo de salvação. A salvação é obra de Deus, obra exclusiva de Deus. É uma manifestação da graça e do amor de Deus àquele pobre pecador que estava pendurado na árvore. Quando o Filho de Deus se fez carne, ele desceu ao nosso nível para transmitir as verdades do reino de Deus. Deus olhou de cima para baixo para oferecer compaixão, misericórdia e amor. Talvez na sua caminhada você tenha feito a mesma coisa com uma pessoa necessitada, que precisava de compaixão, que precisava de misericórdia, e você estendeu a mão, e você o ajudou. Assim, Deus, ao enviar o seu único Filho, nos abençoou com a sua graça e nos resgatou para o seu reino. O olhar para baixo é um gesto de compaixão da parte de Deus. Mas olhar para cima, Jesus faz 2 vezes, pelo menos que eu lembro aqui, nesta passagem, e quando ele ainda vai ressuscitar Lázaro, ele olha para cima e diz: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Entretanto, nós estamos diante de uma nova situação em que Jesus olha para cima e olha para Zaqueu. Olha a pobreza espiritual de Zaqueu e também a sua baixa estatura, vamos dizer assim, espiritual. Ele olha para aquele que estava perdido. Ele veio salvar o pecador e é por isso que ele parou ali, justamente embaixo do sicômoro. A ação graciosa de Deus independe da condição social ou do local onde a pessoa está, ou de quem era o ser humano. Deus não faz acepção de pessoas. O amor eletivo de Deus, ele é incondicional. Alcança o ser humano aonde ele estiver. Zaqueu não estava buscando ser encontrado por Jesus Cristo de forma ativa. Ele queria apenas vê-lo, queria matar a sua curiosidade, queria saber quem era Jesus. Mas foi Jesus quem o viu em cima daquela figueira doida e o chamou. Ele olhou para Zaqueu e chamou pelo nome. O chamado foi nominal. E essa é uma ação graciosa de Deus e que se inicia sempre em Deus chamando o ser humano. Conforme registrado em João, capítulo 12, verso 13, parte B, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O novo nascimento, quem opera é Deus. Quem faz é Deus. Quem tira o coração de pedra e coloca o coração de carne é Deus. E como é bom você ser conhecido, não é? Aonde você passa, você é conhecido. Como é bom as pessoas saberem o seu nome. Talvez aqui, no grande centro, você entre no supermercado e as pessoas não sabem quem é você e muito menos o seu nome. Mas se você vai para o interior, as pessoas te chamam pelo nome. E como é bom ser tratado assim, né? De maneira personalizada. Ser chamado pelo nome. E foi isso que Jesus fez. Chamou Zaqueu. Desce,
depressa. O chamado de Jesus é assim, pessoal. Foi assim com Abraão, ou com Abrão, foi assim com Moisés, e foi assim com os discípulos, os quais Jesus chamou. O chamado de Jesus também revela o coração de Deus. Olha o que está escrito escute o que está escrito em Salmo 139, verso 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Com a leitura desse versículo, eu quero dizer que Deus, Jesus Cristo, o Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, não sabe apenas o seu nome. Ele sabe todos os dias da sua vida. Ele é Deus eterno, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que salva, enviando o seu Filho Jesus Cristo. Ele nos conhece, nos vê e nos chama. Assim como ele olhou para Zaqueu, ele olha para a condição dos perdidos e chama-os para a salvação. O fato de Jesus chamar Zaqueu e manda que ele desça depressa da árvore para entrar em sua casa é uma demonstração clara que remete à comunhão e remete à aliança. A aliança que Deus faz com os seus escolhidos está relacionada à comunhão, para Ele ser o nosso Deus e nós sermos seus filhos e filhas, conforme Gênesis 17, 7. E essa comunhão não é algo que nós conquistamos por nossas próprias forças ou por mérito, não. Na verdade, nós fomos conquistados por Cristo, para Cristo e por Ele. O sacrifício de Jesus é um meio que nos libertou do cativeiro do pecado. E terceiro ponto desta mensagem, a transformação revela-se na mudança de vida. A resposta da multidão à atitude de Jesus é reveladora também. Todos murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. As pessoas estavam indignadas com a escolha de Jesus. Todas as vezes que nós tentamos olhar a vontade de Deus, olhar a palavra de Deus da perspectiva humana, nós vamos ter essa visão. Uma visão totalmente errada. Deus é soberano. Deus é bom. Deus é justo. Deus não erra. Deus não falha. Jesus deixa claro isso no final do texto. Eu vim para salvar os pecadores. Para ele, Zaqueu não era digno de visita de um mestre, de um profeta, muito menos o Filho de Deus. Eles não entendiam que o propósito de Jesus era exatamente alcançar os pecadores e os perdidos. E assim as pessoas do mundo, as pessoas que vivem alienadas de Deus, os que não acreditam em Deus, não conseguem entender as coisas espirituais. Escute o que está escrito em Marcos, capítulo 2, versos 16 e 17. Os escribas e fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim os pecadores. A resposta de Zaqueu
ao chamado de Jesus, ela é transformadora. Zaqueu, ele obedece imediatamente o chamado. Ele não deixa para amanhã ou para o dia seguinte. Não, ele desce rapidamente da árvore. E faz isso com alegria. Ele recebe a Jesus com alegria. E não só isso. Ele diz aqui no verso 8, entre mentes, enquanto o povo murmurava, enquanto o povo criticava, ele diz, entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes. Quando Jesus chama, a resposta não é passiva. A obediência ativa e alegre. A verdadeira resposta ao chamado de Cristo leva a uma transformação radical, uma transformação de vida. Zaqueu se arrependeu das suas práticas e desejou restituir aquilo que ele havia tomado de modo inapropriado. Sua mudança de comportamento é a evidência que o texto traz de uma transformação interna, ou seja, do novo nascimento. A conversão verdadeira não é um entendimento intelectual, muito menos sentimental, mas uma mudança no coração, uma mudança na atitude. O chamado de Jesus não apenas oferece perdão de pecados, mas também traz uma transformação de vida, que resulta em frutos de arrependimento e justiça. O cristão não é chamado apenas para ser perdoado, mas para viver de maneira diferente, refletindo a obra de Cristo em sua vida. É chamado a ter uma vida de santidade. No verso 9 e 10, já concluindo esta mensagem, está escrito, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Essa declaração nos mostra que Zaqueu era um homem perdido e que foi encontrado por Jesus e salvo por ele. Ele foi aceito por Cristo e restaurado ao povo de Deus. Jesus afirma que a salvação não é para os justos ou para os que se consideram dignos, mas para os perdidos e pecadores, para aqueles que reconhecem a sua miséria, ou seja, a sua pobreza espiritual e a sua estatura espiritual, e a necessidade de um Salvador. Concluindo, diante da nossa pobreza e estatura espiritual, o soberano e gracioso Deus enviou o seu Filho para mudar a nossa história e para nos transformar em cada dia na imagem do seu Santo Filho. O chamado que o Senhor faz é soberano, é gracioso, porque Zaqueu não merecia. E é pessoal, porque chamou pelo seu nome. Em nossa condição de pecadores perdidos, Jesus, em sua graça, nos chamou para a salvação, para a comunhão com Deus. E isso não com base no mérito humano, mas com base na misericórdia de Deus. O chamado de Jesus não apenas nos oferece perdão, mas também nos capacita a viver uma vida transformada, uma vida de santidade. Ele nos chamou para deixar para trás o velho homem, com os seus pecados e com suas falhas, e seguir em novidade de vida. Hoje, o Senhor continua chamando os pecadores. Ele chama para descer daquela árvore do orgulho
para reconhecer a sua condição de pobreza espiritual e receber com alegria o perdão e a transformação que só Jesus pode oferecer. A verdadeira resposta ao chamado de Cristo é imediata, marcada por uma vida transformada pelo arrependimento, pela obediência, pela justiça e pela alegria. Porque a nossa alegria está no Senhor. Que a graça de Deus, graça esta que é irresistível, continue a operar em nossas vidas, nos transformando a cada dia na imagem de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.